Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Fora do Bloco, nosso terceiro episódio. Hoje temos o prazer de receber pessoas espetaculares. Temos aqui o Dr. Márcio Rezende. Boa noite para todo mundo. Sócio da FVG Cirurgia Plástica, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Temos Isso aqui mesmo. também mais uma vez... Jovem fenômeno, né? Jovem fenômeno. Fenômeno, nosso fenômeno. Camisa 10. Temos aqui também, mais uma vez, Daniel Mendes, sócio executivo operacional da FVG. E hoje estamos recebendo aqui também a doutora Cíntia Reis. Boa noite. Boa noite, Cíntia. Residente, tá no último ano de residência, né, Cíntia? Último ano, acabando. Tá acabando, tá aí na boca do gol, pelo Hospital da Baleia. Hoje, nós vamos falar aqui um pouco sobre a expectativa e a realidade. Nós vamos falar sobre o residente versus o especialista. O que o residente pensa em relação à sua carreira e o que o especialista, que o titular, no caso aqui do Márcio Rezende, vai trazer um pouco da sua visão, e também quando ele era residente, o que bate, o que não bate, o que tem de verdade, o que não tem, né? Hoje nosso papo fora do bloco é falar um pouco disso. Então, eu queria pedir... Acho que a gente podia começar com a Cíntia. Cíntia, você podia falar um pouco de você? Se apresenta aí pra gente, fala um pouco da sua história. Pode começar com o seu nome e seu bairro, Cíntia. Então, eu sou Cíntia, sou do interior, né? Hoje, meus pais moram em Manhuaçu. Vim para Belo Horizonte para fazer residência, né? Fiz cirurgia geral aqui. E hoje estou fazendo residência de cirurgia plástica no Hospital da Baleia. Sou R3, né? Com quantos anos, Cíntia? 32. Legal. Você fez geral aonde? No Roxo. Ah, você fez no Roxo? Ah, eu acho que eu já tinha saído lá do Roxo quando você tava na geral. Eu entrei em 2019, não. 2018 e 2019. Eu já tinha saído já. A gente Medicina sai no você fez final. aonde, a faculdade? Em Viçosa, na Só UFV. Legal. E você sempre pensou em você fazer medicina? Assim, qual que é a sua trajetória como médica, né? Assim, medicina sempre foi um negócio que esteve no seu pensamento de formação ou... Volta lá para trás um pouquinho. Assim. Na verdade, eu sou de uma zona rural, né? Então, lá nem se estudava. Então, minha família, quase ninguém estudou. E aí, quando eu mudei para a cidade, e aí eu fui melhorando os colégios. E aí, no segundo, terceiro ano de escola, conheci pessoas que cogitavam fazer faculdade, estudar e tal. E aí, eu fui pensando isso em Manhuaçu, que até então era zona rural. E aí... Zona rural mesmo, né? Como é que chama a cidade? A zona? Como é que chama a cidade que você falou aí pra gente? Chama Orizânia. Orizânia. Manhuaçu, na verdade, faz parte da grande Orizânia. Não. Fazenda do Rochedo faz parte da grande Orizânia, que não tem nada a ver com Manhuaçu. Legal. Não, eu tinha que pegar ônibus pra ir pra escola e tal. No início eu estudava num barraco. Dá uma outra história isso daí. Caramba, não, mas legal. Diferente, né? Assim, num contexto da trajetória comum, né? Do filho da cidade, né? Do filho urbano. É bem diferente. Porque assim, lá a ideia era casar, ter filho e tal. Então esse era o normal. Então eu era Isso, seu a futuro doida, era esse. a louca, assim, de querer estudar. E tipo, você é doido, você vai estudar. Tipo, isso não dá em nada. Até porque não tinha ninguém ali que tinha feito isso e tinha dado certo, né? Então, não se sabia que isso ia dar certo. Era sempre muito questionado. A medicina em si, né? E aí, quando eu vim para Belo Horizonte, eu também não cogitava medicina, porque medicina era uma coisa, Distante. tipo... Inalcançável, né? Tipo, sei lá, vir para Belo Horizonte, hoje era tipo ir para Europa, Japão, sei lá. Não, e antigamente você vinha pra fazer vestibular de medicina, parecia que você estava indo pra batedouro, né? Era. Você vai morrer de estudar, você vai ter que virar as noites em claro, comendo livros. Medicina, ainda mais lá, né? Você não vai passar. Tipo assim, quem é você, né? Quando eu vim em Belo Horizonte a primeira vez, eu andava na rua assim, aí a minha mãe... Cuidado, você vai cair no bueiro. Eu tropeçava em alguém, ela... Cuidado, essa pessoa vai te sequestrar. Era desse jeito, né? Sério, era desse jeito, assim. É engraçado lembrar, assim. Muito bom. E hoje tô aqui, chegando em casa. E assim, aí você foi, começou a estudar, fazer medicina, a medicina começou a aparecer no seu roteiro. Você falou, vou arriscar. Isso. Aí eu morei com uma menina, vim para Belo Horizonte, eu tinha uma amiga que queria companhia e para morar e tal, eu vim com ela. E a irmã dela tinha acabado de passar em medicina no FMG. E tinha feito cursinho por
por 3 anos. E aí, convivendo com ela, eu vi que ela estudava muito. E ela falou assim, Cíntia, eu não tenho facilidade nenhuma, mas eu estudei muito e consegui. Aí eu comecei a cogitar a possibilidade de conviver com aquilo ali. No cursinho eu fazia Bernoulli, eu era da turma de humanas. Eu falei assim, deixa eu mudar de sala, deixa eu ir para outra turma. Aí eu fui para outra turma. Aí na outra turma eu comecei a conviver mais ainda com a galera da medicina. E fui cogitando essa possibilidade. Porque assim, de tão distante, eu nunca tinha cogitado isso, né? E aí eu fui convivendo. Falei, quem sabe, não? Quem sabe? Aí eu falei com minha mãe um dia, eu resolvi fazer medicina. Ela, tá bom. Pode fazer, eu pago até 5 anos de cursinho pra você. Porque eu tinha estudado em escola pública, né? Eu era do interior, então não ia ter condição. Falei, não, beleza, talvez com 5 anos dê, né? Aí eu comecei a estudar muito, muito, muito. Meu primeiro ano eu nem saí de casa, não fazia nada. Eu fiquei trancada. Não foi legal, mas valeu a pena. Não recomendo, assim, fazer. Eu acho que teria outras formas de fazer, mas pra mim foi o que dava pra fazer. Porque meus pais tinham muito medo, né? Como eu tava, assim, outro planeta para eles, qualquer coisa que acontecesse podia ser uma responsabilidade. Mas você passou de primeira? Você passou de cara? Não, aí eu fiquei esse tempo todo estudando, depois eu fiz mais um, aí depois eu passei, era SISU, passei lá em Fortaleza, no Cariri, eu queria ir. Eu falei, mãe, eu vou, porque eu não aguento mais estudar, eu quero ir e tudo. Aí ela, minha filha, mas como assim, tal, dá pra você fazer mais cursinho, um pouco longe. Aí eu, mas eu não aguento mais estudar, e aí... Nesse momento, a medicina já era o que você queria, já era o que eu queria, já tinha visto que eu tinha afinidade com a profissão e tudo. Falei, não, quero isso mesmo, quero ir pro Cariri. Aí a matrícula saiu de madrugada e aí a gente foi pra fazer não sei o que na rua, a gente bateu o carro, minha mãe quebrou o pé. Tipo assim, não era pra eu ir pro Cariri mesmo. Não era. Aí eu fiquei mais um tempo, fiz mais um tempo de cursinho, passei... Aí eu passei lá em São João del Rei, em Divinópolis, na UFSJ. Aí fui pra lá. Aí chegamos lá, eu e minha mãe, super perdidas, matriculamos. E aí, isso é uma história também. Tive diarreia na hora da matrícula, foi uma catástrofe. Mas foi outro cenário. Mas foi muito bom, fui muito feliz lá. Só que, como lá o vestibular era em julho, eu tinha estudado até julho. E o Enem era em outubro, sei lá. Aí eu já tinha feito até a inscrição, acho, do Enem, nessa época, quando eu passei. E aí eu fui e fiz o SISU. Mas assim, eu tava feliz lá em Divinópolis. Okay. Só que era muito longe da minha cidade. Aí saiu a vaga. Aí eu fiz a prova e tudo. Passei aperto pra caramba lá em Divinópolis. Pra passar no primeiro período. Tinha umas matérias lá muito difíceis. As meninas que estudaram comigo, assim, eu lembro a gente estudando e tal. A gente passou muito a gente teve muito medo de tomar pau nesse primeiro período. Muito. Todo mundo passou assim, 61, que notaço! Eu muito aperto. E eu gostava muito das pessoas de lá. Mas eu fiz o SISU. Viajei pra praia, tinha passado, né, de período, tinha dado certo, fui pra praia. Tava lá na praia, assim, eu e minha irmã, falei, nossa, eu fiz o Enem, botei aquele SISU lá, vamos lá, ver. Despretensiosamente. Fui ver, assim, despretensiosamente, porque, assim, sabe, porque você tava ralando, tão focada lá. Aí, quando eu abri, lá, era Lan House na época. Nossa, tô velha. Lan House na praia. Nossa, exatamente. Eu lembro desse tempo, O pessoal jogando Counter-Strike na Lan House. Lan House em Guarapari. Aí eu fui Lan House. Aí eu era, tipo assim, sei lá, sexta excedente. Tinham chamado até o quinto. E iam me chamar. Eu falei assim, caramba, vão me chamar amanhã em Viçosa, assim, na UFV, muito mais perto de casa e tal. Aí muito mais reconhecida, né? Mais conhecida e mais perto, na verdade. Sim. Aí eu comecei a ligar pro povo que eu conhecia que fazia lá. Aí eu liguei para uma colega minha, Claudinha. Aí, Claudinha, como que é a faculdade aí? Cíntia, a faculdade é maravilhosa, é perfeita. Eu tô no segundo período, eu já sei ver raio-x, eu já sei fazer isso, eu já sei fazer aquilo. Ela ri, a gente ri muito disso. Eu já sei fazer isso. Pode vir que você não vai se arrepender. Aí... falei, beleza, né? Mas assim, por me dar as dúvidas, falei, deixa eu ver outra pessoa também, né? Aí conversei com o Samuel, outros colegas meus, não, é boa, pode vir. Aí fui. E aí fiz a faculdade lá, né? E aí tem outras histórias. Mas aí toda vez que a Claudinha me encontra, ela,
Você não se arrependeu de ter vindo, não, né? Porque, assim, eu te falei tanta coisa aquele dia que eu tô até consciência pesada. Porque não é bem assim, você não vê raio-x no segundo período, né? Queria muito que você fosse. Mas, assim, são sinais, né? Que vão te mostrando, assim, pra onde você tem que ir. E por que plástica? E aí, a plástica foi um processo na faculdade. Foi acompanhando cirurgias e vendo que eu tinha... eu vi que eu sou mais tranquila, gosto das coisas com calma, gosto de coisas manuais e... Tem uma pegada cirúrgica? A cirurgia, Tranquilo e com calma, você assustou um pouquinho com a gente. A nossa rotina. Eu sou bem tranquila. Mas é bom que equilibra, porque se eu ficar também num lugar muito tranquilo e calmo, não evolui. Não então, eu anda. adoro ficar nesse equilíbrio. Onde a ordem e progresso juntos é só na bandeira do Brasil. Eu acho. Onde progresso não costuma estar onde está a ordem não costuma estar onde está o progresso. Mas bacana. E você está no último ano, então, né? Você está na R3. E emendando um pouco do que o Gui falou, assim, qual que é a sua expectativa? O que você acha que o futuro da cirurgia plástica reserva para você? Eu penso que sempre são novos desafios e, ao mesmo tempo, novas oportunidades, né? São fases diferentes. Eu reclamo, a gente tá na residência, você termina, já tá cansado, mas, ao mesmo tempo, eu penso, caramba... Tem muita coisa que eu tenho agora que ano que vem eu não tenho, né? Por exemplo, questão de responsabilidade, né? Responsabilidade ano que vem, ela aumenta, né? Você tem... você tá no mercado, então são outros desafios, mas eu fico muito animada, assim, são novas oportunidades de aprendizado, de crescimento, e os desafios, né? Infinitas possibilidades, né? Infinitas possibilidades. Vou trazer o Marcinho pra conversa aqui. Você lembra quando você tava nesse momento aqui da Cíntia, Marcinho? Cara, o R3 é um momento bem, assim, único na cirurgia plástica, né? Eu acho que você fica nessa expectativa do... Como que você vai cair no mercado de trabalho? Eu ficava pensando, gente, eu não me imagino como cirurgião plástico, com paciente, assim, no seu nome, né? Ser responsável. Isso tudo vai acontecer naturalmente, você vai amadurecendo nesse processo aí. Mas e a plástica ainda tem a questão da prova, né? Que, pelo menos lá no Felício Roxo, ainda tinha muita questão... Galera, vão estudar, a prova tá chegando. É uma tradição, assim, nas residências de cirurgia plástica, que todos os residentes sejam aprovados. E aí tem essa questão da prova, que aí você vai mesclando. Você ainda fica meio naquela, eu vou mais no hospital para pegar mais mão cirúrgica, para cair no mercado mais bem preparado, mas ao mesmo tempo você tem que estudar. Tem que se preparar para a prova. Tem que se preparar para a prova, e aí você tem que balancear isso aí. E ao mesmo tempo, cara, depois você fica pensando assim, eu vou cair num mercado que cada vez mais é tanque de tubarão, né? Mais cirurgião plástico chegando, mais pessoas aí, o mercado cada vez mais disputado. Então você fica aí naquela tríade ali, daqui a pouco eu tô caindo no mercado de trabalho, tenho que pegar o máximo de aprendizado aqui, cirúrgico e de consultório, que for possível na residência, e eu tenho que estudar também para passar nessa prova. Eu brinco que o último ano da residência na cabeça do residente. Last call, assim, última chamada de aeroporto. Eu entro numa cirurgia, igual hoje eu entrei na última cirurgia de face com um chefe meu que eu admiro muito. Eu fico assim, meu Deus, eu tenho que aprender tenho que decorar tudo, né? tudo, tenho que aprender tudo, porque é a última cirurgia que eu tô entrando com ele. É tipo, última chamada pra... Doideira, né? Mas você vai ver que não é assim, tudo na vida a gente pode aprender, tudo pode ser feito de novo, tudo pode ser aprendido, tudo pode ser... eu acho que assim, a gente fica naquela ânsia, né, de resolver ali, dia 20... Ainda termina dia 28 de fevereiro, de 28 de fevereiro. De 28 de fevereiro. Simbólico, hein? Simbólico, né? A partir desse dia eu sou cirurgião plástico, chefe meu nenhum vai mais me aceitar para ensinar nada, não vou poder tirar dúvida com ninguém, tem que saber tudo. E tem que passar nessa prova, que vai ser difícil, não vai, mudou, não mudou. Então, assim... Você foi a melhor nota, não foi, do seu ano? Foi, no meu ano eu fui a melhor nota. Você estudou muito, Marcinho? Ou você não? Você já tinha uma... Cara, assim, eu tenho uma boa formação. Eu tenho uma memória boa de estudo, eu não preciso ler a coisa muitas vezes, mas eu acho que eu me organizei muito bem nesse ano, sabe? Da prova. O Felício Roxo tem uma residência muito completa em todos os aspectos, tanto estética quanto reconstrutora, mas a prova cobra muito reconstrutora, né? Porque a estética tem inúmeras técnicas, aí não tem como você ficar cobrando a técnica de cada uma, apesar das mais famosas são cobradas. Mas é muito reconstrutor. Eu acho que o meu pulo do gato nesse ano foi me organizar bem, sabe? Eu acho que não foi nem estudar muito, não. Acho que foi me organizar bem.
Eu fiz uma agendinha aí durante o ano, fui pegando aos poucos. Vai pegando as dicas, vai pegando as dicas, sim. Passa essa agendinha aí. Como é que é? Passa, professor Márcio, né? Passa essas dicas aí. Aí eu fui pegando pequenos temas, lendo um pouquinho, eu estabelecia metas, né? Essa semana eu tenho que ver isso, na próxima semana eu dividi mais ou menos aí as semanas e fui fazendo... Ao longo do ano mesmo? Ao longo do ano mesmo. Eu comecei a estudar, comecei a ler, assim, a residência deve ter cara virado. já trabalhava com meta... Antes tem que da trabalhar a FVG já era... Tipo, virou em março, né? Você vira na R3, 1º de março, você começa a R3. Aí deve ter passado, sei lá, Semana Santa, alguma coisa assim. Eu já comecei a estabelecer o que eu ia fazer de metas. E aí eu fui lendo um pouquinho de cada coisa cada semana. Tem uns resumos prontos já de residentes antigos que eu também aproveitava e lia. E aí eu ia anotando os pontos-chave cada semana eu ia anotando os pontos-chave que eu fui lendo. E aí no final eu fiz um apanhadão geral com os resumos e o que eu tinha anotado. Fez uma overviewzão. Aí eu fiz uma revisão, não precisei estudar tudo de novo, sabe? 2 meses daquela paranoia. Porque o que acontece com o residente? Vai levando, né? Postergando. Você vai postergando. Você chega lá em novembro, fudeu. Eu tenho 6 livros de 600 páginas para ler. E a gente sabe, por exemplo, você vê as provas antigas, o que mais cai, tem parte do capítulo que não precisa ler, porque não vai cair e tudo. Mas é isso, eu acho que o ideal para a prova é organização, sabe? Nada mais do que você se organizar. A matéria é grande, né? Cai toda a cirurgia plástica, mas eu acho que você se organizando, você fazendo um pouquinho cada dia, é tranquilo. E a gente dá sorte também. Às vezes, no ano, caiu a questão que você sabe. Isso aí é muita sorte, porque às vezes é um ponto de diferença que vai te separar da melhor nota ou não. E aí você tem a sorte de você ter estudado aquele tema, ou de você lembrar mais aquele tema. Mas junto com a sorte, claro, tem o esforço e o estudo, né? Eu acho que isso aí anda junto. E eu dei sorte nesse ano do que caiu, eu tava lembrando e tudo. Você, Cintia, como é que tá o seu preparo? Como é que tá a sua expectativa para essa prova? Fica muito ansioso. Imagina. Tá estudando? Bem Você já ansiosa. tá no batidão? Estudo. Não tem agendinha pronta, né? Igual o Marcinho tem, pelo visto. Eu tenho um cronogramazinho, mas assim, pelo visto dele, eu acho que você podia me ensinar, hein, Marcinho? Presta ele aí. A gente se organiza. A gente tem uma prova, a Sociedade aqui Mineira organiza umas provas com a gente tem aula toda semana, com treinamento de questão. Então, assim, aqui em Minas, não sei se nos outros estados tem, mas aqui em Acho Minas que todos têm, né? Todos então, têm. isso é muito bom. Já vai ajudando Preparando, a gente. né? Tipo simuladozinhos, né? Tipo assim, pra prova. E aí... Cara, uma crítica que eu tinha com relação a essas aulas... tem a aula do residente, que é baseada no livro, né? Que é o livro base. Tem a bibliografia, é uma coleção de livros que é a referência da prova. Ou seja, qualquer dúvida que tiver, o que está no livro, quem solucionar a dúvida, que é o que manda. E aí, o que eu vi na minha época, eu acho que não sei se mudou. Na minha época, eles escolhiam cirurgiões plásticos mais experientes em cada assunto, mas aí a aula era totalmente diferente do livro. O cara passava a sua experiência. Do jeito dele. Tinha uma aula do cirurgião plástico, né? E um cirurgião plástico mais experiente e do residente. O residente seguia exatamente o que falava no livro, os slides, a aula toda. E o cirurgião plástico ali mais experiente, eu não sei por que se era orientação ou de falar Conta mais experiência ou não. experiência, Falava mais a experiência dele. E às vezes as indicações dele eram totalmente diferentes do que o texto básico falava lá. E aí eu achava meio assim, conflitante isso aí. Tanto é que eu mais prestava atenção na aula do residente, que era o que caía na prova, dica de prova, e as questões que o residente no final, não sei se ainda tem, fazer umas questõezinhas do tema. Essa aula mantém o formato. O residente falava sobre um tema, um capítulo do livro, e aí tinha que fazer as perguntas do tema. E aí as perguntas de provas antigas. Então eu prestava mais atenção naquilo ali do que realmente naquela aula do cirurgião mais experiente que mostrava a experiência. Meu foco ali era pra prova, não era muito para... A gente tá tendo agora também aquelas aulas do SIM, sabe? Elas estão sendo um pouco ao vivo, assim, com umas questões. Essa parte mudou e ficou bem legal. Legal. Bem legal. Elas são online, essas aulas? Na minha época era vídeo gravado. Tipo, agora elas são numa plataforma, a gente acessa, tem questão, e tá bem legal. Essa parte na minha melhorou época já era muito. diferente. Era uma aula gravada, o cara falava assim, rinoplastia, mandava tudo que ele já tinha feito, tudo que ele sabia de rinoplastia. No meu R1 era assim. Aí ano passado mudou com a pandemia, eles começaram a fazer umas aulas. Tomara que tenha melhorado realmente tipo com essa assim, parte. Nariz. Uns caras ótimos, pessoas ótimas de nariz e dá uma aula. Bacana. E a de quarto mantém o formato. Legal. Cara, e o índice de reprovação é grande? Dani, na minha época eu acho que... Eu vou chutar um número aqui em torno de 80% de aprovação, acredito. Entendi. Já aprovação. Já aprovação, Porque a prova é teórica e a prática, tem a prova teórica. E aí, se não me engano, você tem que fazer 70 pontos. É 70 ou 60? 60. É 60?
eu não lembro direitinho, mas você tem que fazer ou 60% ou 70% na prova teórica, e aí você vai para a prática, que também acho que mudou um pouco. Na minha época você sentava na frente de 10 examinadores na banca, né, e eles iam rodando, e aí você fazia, o cara te dava, por exemplo, um tumor de pele, pra você desenhar como que você ia fazer o retalho, mostrava uma foto pra você falar o que era, o que você ia tratar, e essa era a prova prática, que era oral, né? Você ficava de frente com o examinador e ele anotava se estava certo, se estava errado, se estava meio certo. E aí somava essas duas notas, e aí em 100 tinha a nota de corte lá, que eu acho que era 70 nessa daí. E aí você era Apesar de ser um aprovado cara ou não. estudioso, você sempre foi um cara de mercado, né? Você sempre pensou em Cara, empreender na plástica, né? Ou não? eu sempre Porque eu vejo gostei- assim, você tem uma pegada mais acadêmica, né? Assim, não sei se é o seu jeito, ou você já me falou isso também, ou não. Sim, mas não tanto, assim, né? Não tão vinculada à Não, pra parte você ter ideia, assim, acadêmica só. eu gosto da prática, eu comecei até a fazer mestrado, e aí parei, falei assim, essa não é pra mim mesmo, essa parte acadêmica. Por exemplo, eu não tenho vontade de fazer mestrado, doutorado, sabe? Eu comecei a fazer mestrado lá na UFMG, e aí eu Abandonou no meio do caminho. parei no meio do caminho, eu vi que aquilo ali realmente não era pra mim, sabe? A pegada do pessoal que tava ali não era o mesmo espírito que eu tinha, não era a mesma ambição de vida que eu tinha. Então, assim, falei assim, não, essa parte não é pra mim, deixa pra quem quer dar aula, quem quer ensinar os residentes. A gente tem os residentes com a gente lá, né? Que a gente acaba ensinando no dia a dia, mas é um pouco diferente. E eu acho que o grande problema, eu acho, da residência realmente é essa parte mercadológica, né? Que a gente fica meio escondido ali do mercado. Você fica ali no mundinho seu da residência e você não vê a briga de cachorro grande que rola por trás, né? A briga que é pra você colocar um paciente na sua frente no consultório, pra você poder fechar, pra você poder fazer cirurgia, o dia a dia, contabilidade, imposto. Então a gente fica meio marginalizado dessa parte aí na residência. Eu acho que é até uma sugestão para as residências ensinar isso para os residentes, essa parte mercadológica, né? Gestão de consultório. A gente não tem a mínima noção de gestão de consultório, pessoal, o que você precisa, preço. Muitas residências, o residente nem acompanha o chefe no consultório, não sabe quanto que é um valor Existe de uma já um cirurgia. bloqueio quanto a isso, né? Você tá 3 anos fazendo uma cirurgia, você não sabe o valor que é cobrado por ela, você não sabe quanto você vai cobrar por exemplo, daqui a um mês você vai cair no mercado, você não sabe quanto você cobra da sua cirurgia, quanto que vale o seu serviço, isso é muito ruim. Mas é o próprio serviço de residência que restringe isso, por exemplo. Se eu sou um residente curioso, se eu pergunto, se eu vou atrás, tem acesso ou não? Te falo que alguns chefes te bloqueariam. Alguns chefes não falariam de dinheiro com você, outros falariam abertamente. Eu acho que isso é muito de pessoa para pessoa, né? Mas eu acho que não é uma coisa... Eu acho que deveria ser mais forçada a ser falado, sabe? Deveria ser pauta. Deveria ser pauta. Por exemplo, reuniões científicas, igual tem reuniões científicas. Vamos fazer uma reunião aqui sobre gestão de consultório. Sim. Sobre... As opções de mercado. Mercado, preço, convênio, vale a pena, não vale? Cirurgia particular, convênio. O que você vai enfrentar aí fora? Exatamente. O que a vida real tá te esperando aí? E aí eu não sei se entra na parte de muitas pessoas não fazerem essa gestão com profissionalismo mesmo, e aí fica naquela levando, né? Vai levando o consultório, vai levando as contas, vai pagando aqui, vai pagando ali, e o mês acaba fechando. Ou se é por uma questão de, vou ensinar esse cara, e aí esse cara vai ser meu concorrente no futuro. Eu acho que isso ainda tem muito forte na cirurgia plástica. Acho que tem muito forte na medicina no contexto geral, e a plástica isso é mais tóxico, porque a plástica ela está fundamentada na atividade particular, né? Então ela é uma atividade mercantilista, né? Assim, você não tem... A atividade, o dinheiro ali fala um pouco mais alto que as outras especialidades, né? Vou separar assim, né? Vamos separar estética de reparador. Então, assim, o que eu conheço da plástica é estética, e eu vejo que a maioria das pessoas caminha para estética, porque de certa forma é onde está o dinheiro, né? Com certeza. E todo mundo gosta de dinheiro, né? Até os que gostam menos. Mas aí cai lá, é um mercado extremamente competitivo, cara, assim... fale mal, fale bem, queira você negar ou queira você não negar, cara, é mercado extremamente agressivo, né? É um comércio aquilo ali. E eu não tô desrespeitando o paciente, né? Assim, pelo contrário, né? Você tem médicos maravilhosos, cirurgiões espetaculares, empresas espetaculares, querendo entregar ao paciente o melhor, mas é um comércio, né? E uma vez que é um comércio, é uma competição. E uma vez que é uma competição, eu percebo que, como é muito pulverizado, começa aquela cultura de, cara, de esconde, né? Ninguém fala nada. Ninguém fala né? nada. Se eu falar pra Cintia amanhã, ela vai usar isso contra mim no sentido da competição. E pode ser que ela fique melhor que eu. E aí a gente brinca, né? Você tem um neurocirurgião, um cirurgião plástico, Deus e a casta. Então já existe um egocentrismo imenso, porque essa ainda é uma atividade na medicina com grandes margens
inegavelmente, por mais que você pode falar assim, tem ficado cada vez mais difícil, tem ficado cada vez mais competitivo, é natural que a margem, né, se esprema, é natural, mas comparativamente com outras áreas da medicina, ainda a cirurgia plástica ainda é uma área que tem dinheiro circulando. Eu acho realmente assim que essa visão de você tornar o residente o seu futuro competidor, eu acho que é uma visão muito... míope, né, cara? Míope, exatamente. Você não tá enxergando o contexto daquilo ali. Em vez de você trazer pra perto o cara, por poder... Vezes, a gente já falou VG. isso em outros casos. vejo. Aquilo ali virar seu parceiro, você ensinar ele tudo realmente de mercado, contabilidade, administração, imposto, tudo. Pro cara no futuro precisar da sua ajuda, ou mesmo você precisar da ajuda dele, ser um parceiro no futuro e não se ficar aqueles núcleos isolados, né? Cada cirurgião sozinho, com seu problema, sofrendo as dores sozinho, e às vezes unidos seriam muito melhores, mais fortes, né? Eu acho que o movimento que a EVG faz, ela vai muito nesse sentido, na contramão que os chefes de residência fazem, né? Nem só os chefes, só te interrompendo, cara, que o cirurgião plástico tradicional, De modo geral, né? De modo geral, É verdade. o chefe de residência, ele é um cirurgião plástico convencional. Foi nomeado só, convencional, né, chefe? convencional. Esse Esse é um movimento A direção, cultural. a nova presidência, né, da sociedade, eu vejo que tem tentado modernizar um pouco a questão da residência, tem tido aulas mais atualizadas, assim, tem melhorado muita coisa. Porque eu vejo que ainda é um modelo bem engessado, né, de residência, assim, no geral. Sem essas ideias novas, né, com todas, ainda trazendo muitas dessas visões engessadas, né. Por exemplo, a questão da gente ver aí a invasão das outras especialidades, fazendo coisas da cirurgia plástica. Isso acaba prejudicando, né? Isso acaba contribuindo para essa segregação entre a gente. Por exemplo, se a gente desde do R1, por exemplo, aprendesse a fazer botox, aprendesse a fazer preenchimento, se isso fosse natural, porque isso é coisa simples da gente fazer. A gente é cirurgião, nós somos cirurgiões gerais, nós já tem a capacidade operamos o estômago, né? Fizemos aquela coisa muito mais sérias, assim. E se a gente fizesse isso, pensa, se todas as residências fizessem isso já tivesse abertura para o mercado. Desde o R1, quando a gente chegasse no R3, a gente ia ser, tipo, top naquilo ali, né? Que nem todo mundo tem essa oportunidade. E aí a gente ia dominar muito mais esse mercado. Não ia correr tanto risco, não ia ter que ficar preocupando tanto com a invasão das especialidades. A gente vê hoje muita resistência até... Isso tá mudando, tá melhorando muito, mas às vezes tem resistência até do residente R1 tá fazendo um botox, por exemplo, né? Eu vejo isso aí, exatamente o que você falou, como uma coisa a ser mudada nas residências, sabe? Eu acho que quanto mais cedo você colocar o residente no mercado de trabalho, com supervisão, claro, você não vai soltar o R1 no mercado de trabalho, mas quanto mais você inserir ele mais cedo em consultório, em procedimentos, em auxílios, a gente faz muito isso lá na FVG. Eu não sei se tem alguma restrição, alguma coisa com dinheiro. Acho que as pessoas às vezes trabalham um pouco errado essa questão de mentalidade com dinheiro. Falar, não vou falar quanto que eu cobro, porque o residente depois vai me cobrar auxílio, vai me cobrar... pagar o estacionamento, vai me cobrar almoço e tudo. Em vez de ensinar para o residente como que cobra, falar assim, não, ó, o auxílio é esse, a gente paga isso para auxiliar, a gente paga isso para experimentador. Esse é o formato geralmente que a gente administra. Isso aí você cai no mercado de trabalho muito mais bem preparado, muito mais apto a competir, tanto no mercado mesmo de cirurgia plástica, quanto com as outras especialidades. E o negócio é que isso é muito cultural, né, cara? Porque, assim, eu brinco muito, assim, lá em Manhuaçu, por exemplo, em todas as cidades do interior, e em Belo Horizonte não era diferente, você tinha um prefeito, o gerente do Banco do Brasil e o médico. Então o médico ele sempre foi uma personalidade. Eu brinco que eu tenho 17 primos, eu tenho um primo médico só e chegava no Natal da família, minha avó chegava e falava assim, nossa, esse é meu neto médico. Os outros netos eram tudo uma desgraça, eram todos renegados. Cara, então assim, o médico, ele culturalmente, ele sempre houve um processo de endeusamento, né? E eu acho que o mercado, assim, o mundo, de certa forma, ele veio se transformando digitalmente, a paciente foi ganhando protagonismo, o médico veio perdendo esse protagonismo, a competição ela veio ficando cada vez mais ácida, mas assim, ainda existe um processo de cultura enraizado, né, nas lideranças que ainda estão aí, e que vem dificuldade, cara, em como é que eu coloco essa pessoa no mercado, e o mercado vai ficando mais competitivo, em vez de você ir pra frente, você acua, porque aí o cara fica mais acuado, né? A tendência é que ele perca volume. Então, é um negócio complicado. E você vê assim, cara, a gente fala isso lá na EVG.
O tanto que quando você consegue caminhar junto e consegue construir um coletivo que é forte, o tanto que isso realmente fica muito forte, né? E é um negócio muito, muito doido isso, porque imagina, um mercado onde a cultura é a pulverização, a cultura é cada um por si e Deus por todos. E você consegue construir um coletivo num ambiente onde culturalmente é muito egocêntrico, né? Calma aí, vamos respeitar o coletivo, aqui é bom para todo mundo, juntos nós somos mais fortes. Cara, eu vejo assim, a EVG tem dois, vamos fazer 3, né? Nós vamos fazer basicamente 3 anos da fatídica 13 de abril. O PowerPoint da madrugada. O PowerPoint da madrugada, exatamente. Após cirurgia. Pós-cirurgia. Foi pós-cirurgia? Acho que foi, né? E foi, dia de semana. De lá pra cá, se você ver a quantidade de coisa que a EVG conquistou, o time EVG... Só foi possível pela união, né? Só foi possível pelo coletivo, você não tem a menor sombra de dúvida. E assim, eu vejo que a galera... Mas engraçado, como é que uma coisa puxa a outra, né? Eu percebo também que o mercado tem se movimentado para isso. Né? Você vê outras iniciativas... Aumentou essa questão de entender equipes, que, né? calma aí, vão montar equipe. E isso é bom pro mercado. O mercado fica mais competitivo, é bom pro paciente. Porque uma coisa é fato. Se você parar pra pensar assim, antigamente... você sustentava uma vantagem competitiva no tempo durante muito tempo. Né? Então, assim, você tinha lá, sei lá, você inventava uma técnica, né? Você sustentava aquela vantagem competitiva por muito tempo, então você bebia aquela água limpa muito tempo. E quem tinha mais trajetória segurava isso muito tempo. Segurava isso muito tempo. Hoje em dia, cara, você segura uma vantagem competitiva muito pouco tempo. Então, vou dar um exemplo prático, real aqui do dia a dia. Nós fomos lá e compramos uma tecnologia, né? O BodyTite. Cara, uma fortuna. Cara, um dia depois já tinha 10 negros com o BodyTite. O BodyTite não é mais diferencial competitivo. Né? Você pode ser ali, não é todo mundo que tem, mas não é um diferencial competitivo. Então, assim, cada vez mais o mercado médico, ele se transforma numa indústria como qualquer outra. Né? Uma indústria competitiva, como a indústria automobilística, como a indústria farmacêutica, como a indústria moveleira, como a indústria... que vão brigar por margens cada vez mais apertadas, buscando a atenção do paciente, melhorando a experiência do paciente cada vez mais. E eu brinco que vai chegar o dia que o cirurgião vai ter que dar a cirurgia de graça. E o que o paciente vai pagar vai ser a experiência. Que muitas outras indústrias são isso. Então, assim, e esse é um processo que vai chegar lá. O produto é o mais barato, né? O produto é o mais barato. Né? Assim, por quê? É o valor porque agregado. Cirurgia por cirurgia... Você vai ter médicos, cara. Você vai ter gente que faz bem, gente que faz mal. Você vai ter louro, moreno, mulato, ruivo, barato, caro, homem, mulher. Cirurgia por cirurgia, com o volume de profissionais que vai ter no mercado, não vai ser o problema. Você vai ter alguém que faça. O que vai diferenciar? É a capacidade daquele profissional de se entender como realmente diferente para entregar uma experiência melhor. E isso não é simples, né? Você faz, isso é super complexo. Não, e você vê que muitos cirurgiões já me perguntaram, né? Às vezes amigos ou ex-colegas de residência perguntaram, pô, como que funciona essa coisa de equipe, né? Foi uma coisa relativamente nova, né? A empresa que tem seus pacientes, vocês, todo mundo opera todo mundo? Não, cada um tem a sua paciente. Só o modo de organizar é o modo de suporte que é a empresa, né? E você sabe que fazendo um parênteses no que você está falando, esses dias eu estava desenhando o modelo organizacional da EVG, né? Aí você pode pensar assim no organograma tradicional, você tem lá um líder, outros líderes, e vai descendo e vai fazendo aquelas arvorezinhas, né? O modelo, cara, olha só, ele é a paciente no centro, beleza? Então, tudo é voltado para paciente. Você tem, depois da paciente no centro, você tem um anel dos médicos e depois o anel da infraestrutura. Porque a infraestrutura ela existe para suportar o médico e o médico para suportar a paciente. Não é um organograma top-down, né? Ele é pro centro. Não, ele é pro centro. E ao mesmo tempo, assim, pra gente que tá formando agora, é tão bom, né, trabalhar em equipe, assim, dá uma sensação tão boa. Porque... Você tem pessoas para te ajudar nas suas... Você sempre vai ter dúvida, sempre vai precisar de ajuda, mas é tão bom tá junto com pessoas que você admira, junto com pessoas que você confia, junto com pessoas que você vai ter uma dificuldade, você confia ali na opinião que ela vai te dar um suporte, vai te dar ajuda. A pessoa que já passou por aquilo. Você consegue oferecer uma qualidade para o paciente muito melhor do que se você tivesse sozinha. A gente brincou, né? A pessoa que entra numa equipe, ela dá um salto, né, de resultados. Dá, claro. Porque se você começar caminhando sozinho, você vai ter aqueles
começar com o seu resultado ali, vai Vai melhorando, sofrendo, vai melhorando. sofrendo, complicação, um resultado não tão bacana, e cada dia você vai melhorando seu resultado, vai melhorando sua marcação. A partir do momento que você entra numa equipe, você dá um 50 salto. anos em 5, 50 anos em 5. Você dá um salto dos seus Juscelino resultados, Kubitschek. porque já chega alguém para te ajudar a marcar, já chega alguém para te ajudar a operar, já chega alguém para te ajudar na hora da complicação, a dúvida, o que você faz. Então, assim, realmente é um salto. E você já começa de um nível elevado, né? Então, assim, o nível de entrega que você dá para paciente quando você tá dentro de um ecossistema desse é muito maior do que aquele que você vai caminhando sozinho, aos poucos, melhorando a cada dia. O suporte prático e psicológico, ele é gigante. O né? psicológico nem se fala, né? Você Qualidade saber que de você tem. que vida, você tá. né? Você saber que você tá no meio de pessoas que... E vão te suportar. que E você vão aguentar a bronca gosta. junto. E Pô, aí imagina você ir vai. no mercado sozinho e aí você tem que tirar férias, tem que viajar e aí acontece. A gente estava comentando aqui no outro Seu podcast. paciente precisa Seu de paciente um... precisa de alguma coisa, de algum atendimento de urgência, né? você tá viajando. E Tudo você assim, tem é uma muito pessoa que difícil. você confia, não só uma, você tem várias, você tem várias ali para pessoas. oferecer aquele atendimento de qualidade, né? Você não vai ter que pedir um favor. Cara, eu pra tenho alguém, assim. algumas convicções, assim, sabe? Assim, nesse desafio do cirurgião pro mercado, assim. Primeiro que eu acho... Esse dia nós demos o Pedro, o head de marketing da Doctoralia, que é amigão do Marcinho, e ele me procurou na FG e falou, vamos, tinha uma pergunta lá da Doctoralia que era assim, eu não lembro exatamente se era essa pergunta, mas algo no torno que, cara, o que você acha que o futuro da... O que você acha que vai ser o futuro da medicina? Uma coisa assim. Não lembro exatamente qual que era a pergunta, mas era esse contexto. Eu tenho duas convicções muito fortes. A primeira é, assim, como a indústria médica, e aqui eu vou focar na indústria da plástica, ela já está se transformando numa indústria muito competitiva, nós não temos como mais fugir do movimento de empresariamento da atividade. Então, assim, Profissionalismo, né? aquele negócio. E isso da indústria ser extremamente pulverizada, o mercado vai se consolidar. Vão ficar alguns clusters, né? Alguns núcleos, algumas empresas fortes e médicos marginalizados. Por quê? Pelo simples motivo que, cara, realmente quando você consegue construir uma estrutura onde você tem um poder de aquisição, de atração de paciente, de investimento grande, cara, é difícil competir. Cara, desde o trivial, compra de implante mamário, né? O volume, você tem muito mais pressão, como capacidade de investimento para atração, em infraestrutura, em equipamento, em tecnologia. Hospital. Então você imagina um cara isolado, assim, comprar um humildemente, Bodytite falando assim, sozinho. não, quer saber? Vou montar meu consultório, Cíntia Reis, cirurgia plástica. Não, acho super legal. Mas, cara, os desafios que você enfrentará serão colossais. E eu acho que vai ficar cada vez mais difícil. Quando você olha para fora e compara... assim, meu pai tem uma frase que é assim, de porca parafusa arruela, para cibalênis, para DAP Novalgina, é tudo a mesma coisa. O que muda é as particularidades, mas é processo, é gente, é meta, é como nós vamos fazer, porque tudo é um mercado. No final do dia, alguém tem que pagar aquele almoço, né? Alguém tem que pagar aquela conta. Aí, então, assim, é muito difícil da gente não viver um momento de empresariamento, onde as pessoas vão se aglutinar, e isso já está acontecendo. Ou se profissionalizar, né? Ou se profissionalizar, exatamente. E um outro movimento que é assim, inegavelmente uma realidade é a digitalização, né? O paciente hoje ele chega de forma digital. Não tem como você mais não entender e não perceber essa realidade. A gente viu um exemplo aqui agora há pouco. Isso é A muito paciente doido. escolheu um médico porque o outro não tinha rede social. Você acabou de fazer esse depoimento aqui pra gente. Então, assim, é uma coisa muito doida. Então, eu fico vendo assim... aí eu fico imaginando assim, um médico recém-formado entrando no mercado e falando assim, e agora? É difícil. Né? Se ele não tiver essas percepções de onde se colocar, ou como se preparar antes, ou não tiver uma formação que oriente ele a alguns caminhos, realmente fica um negócio muito complexo, cara. Muito complexo, não é fácil. Quando você formou, Marcinho, você já formou, já entrou para o FG? Não existia, Não FG. existia, né? Não existia, mas... No final do meu R3, a Regiane Lucy, que tá com o Robertinho hoje, ela era instrumentadora do Vila e do Robertinho, eles eram juntos, né? E aí, quem auxiliava, acho que era a Júlia Giovana, e aí elas não podiam, acho que elas tinham um plantão, alguma coisa assim, e aí a Regiane falou assim, Marcinho, tá precisando de alguém para auxiliar. Você tem tempo disponível? Eu falei, tem, vou lá auxiliar. E na época, acho que eu operava 2, 3 pacientes por dia. E aí eu fui auxiliar o Vila e o Robertinho, eles sempre operavam juntos na época. Aí o movimento foi aumentando, o Marco Túlio, o Davi, os meninos entraram e devido ao movimento também, o Robertinho acabou separando, fazendo os casos dele e o Vila fazendo os casos dele separado, com cada um tinha os seus auxiliares.
E aí a gente atendia no consultório, você não tem noção do caos que era. Era eu, Vila, o Lucas, Marco Túlio e Davi. A gente atendia só no consultório do Vila, lá na Premier. Todo mundo junto, as pacientes ficavam esperando 2, 3 horas para ser atendidas. Primeira consulta. A memória é curta, né, cara? Isso foi 2018, por exemplo. Olha a evolução da experiência. Um saía para ver um retorno, o outro roubava o consultório, atendia uma primeira consulta. Pedia pra você esperar na escada. Ficava 2 esperando na porta do consultório, aí o Robertinho saía da sala dele, a gente roubava o consultório do Robertinho, chamava a paciente que estava esperando 3 horas para ser atendida. Eu não sei como que a gente aguentava nessa loucura, assim. E aí o bloco era... A gente marcava retorno junto com o bloco, e no intervalo de cirurgia subia para ver um retorno, descia. Então, assim, era realmente o caos. Até que a gente decidiu, vamos reunir aqui, vamos montar uma coisa certa. Aí nós decidimos lá pela Bandeirantes. A fatídica 3 de abril. A gente falou assim, vamos montar agora sério uma equipe e vamos abrir o consultório lá tem essa apresentação até hoje. Na Bandeirantes, vamos montar o consultório. Eu tenho essa apresentação. Com espaço, né? Lá na Premier não tinha lugar para ver retorno, né? Então, a gente usava os box do leito-dia do hospital para ver os retornos. E era realmente um caos na Terra. Aí foi 13 de abril que fundou? Não, porque eu sei que é abril. Mas eu não sei o dia, porque eu não tenho essa memória. Você fala com tanta convicção, achei que era 13. Não. Isso já foi 2019, né? 2019, exatamente. Já foi 2019. 2018 esse caos aí 2018 começando. O caos, 2019 porque a gente tinha um movimento de time pequeno. Tudo. A FVG Cirurgia Plástica, oficialmente, ela nasce na fatídica 3 de abril de 2019. Mas ela só se materializa em janeiro de 2020. Exatamente. Por causa do contrato social, né? Mas a gente já tinha montado... E do lugar. Não, o Dani apresentou pra gente um PowerPoint 3 horas da manhã, todo mundo morrendo. A esposa ligando onde você tava, você tá assistindo uma aula de PowerPoint. Nós começamos essa reunião, cara, no apartamento do Vilaça, na Santa Catarina. Tinha uma cobertura lá. Aí tinha um telão, meti um slide lá. Começamos, tipo assim, depois de consultório, né? 10 horas da noite, esses horários desgracentos que a gente se reúne. Que a gente começava a operar só de tarde, acho que foi até 4 horas da manhã. Cara. Nós acabamos no meio da madrugada, todo mundo morrendo, vendo os slides. Valeu a pena, né? Valeu. No final ninguém dava entender mais nada. Onde que assina? Assim surgiu. E aí formou realmente a equipe, né? E eu acho que foi uma das primeiras equipes de cirurgia plástica aí, não sei... Nesse formato mais profissional. Nesse tipo de formato, uma das primeiras. E aí o pioneirismo ajudou também. A gente ficou forte rápido, né? Porque com o apoio que a gente teve, o volume. E aí, é o que você falou, junto todo mundo com potencial, mais gente junto, mais poder de investimento, mais poder de suporte, de estrutura. E aí foi gerando, até que depois do consultório a segunda unidade, depois da segunda unidade o hospital agora. A central, né, de atendimento, que é muito bacana também. E os equipamentos para o cirurgião, por exemplo. Imagina para um recém-formado cair no mercado de trabalho tendo que comprar Vaser, Vibrolipo, Body Tight, Morpheus. O cara pega uma dívida e pega igual aqueles estudantes americanos que entram na faculdade e ficam devendo o resto da vida da faculdade. Falo mais, cara. Aí você tá falando assim do investimento imediato, né? Assim, só em tecnologia, porque o mercado já tá, né? Já tem isso. Você vai ter que oferecer também. Então você vai perder a paciente. O desafio operacional daquele cirurgião de falar assim, onde eu vou operar? Aí ele fala assim, vou operar naquele hospital dia X. Aí aquele hospital dia X, ele de certa forma já tem uma carteira de cirurgiões consolidada. Aí te deixa 4 horas da tarde da sexta. Eu só tenho que sexta, 4h30. Cara, aqueles horários ordinários que ninguém quer. Então, é um negócio, você chega lá, o anestesista já te olha. Já te olha. Chega a entrar agora. E, então, é um negócio e é difícil também funcionário, né? O cara cair sozinho aí e falar assim, eu tenho que contratar uma secretária, eu tenho que contratar uma enfermeira, como que eu vou fazer troca de curativa? Custo, né? É difícil. É difícil o investimento inicial, né? Vou alugar um consultório, vou num consultório compartilhado, vou ter minha funcionária ou não vou, como que eu vou fazer? Minha instrumentadora que vai trocar meus curativos no consultório, assim, é difícil. E os desafios vão mudando, né, cara? Assim, lá atrás o desafio era esse, de botar de pé aquele sonho, estruturar e tal. Hoje os desafios são completamente diferentes, que eles vão mudando também, né? Hoje o desafio, cara, assim... Tem também muita convicção que a gente tem dois... Assim, como a VG acabou se transformando numa plataforma de conectar médico e paciente... Você tem desafios que são ambidestros, que eles atuam nos dois momentos, né? Assim, é super importante a gente construir um corpo clínico realmente de primeira linha, que é um outro super desafio. Como é que você coloca o cara para dentro, como é que você retém, como é que você atrai, como é que você aprimora, que é um tema que por si só dá pra falar um dia inteiro. E como é que você cria uma máquina de captação de paciente muito poderosa. Porque, assim, o médico não existe sem a paciente e a paciente não existe sem o médico. Não adianta você ter desequilíbrio nessa balança. Se você tem muito médico
e pouca paciente, você vai ter um problema no pilar médico, e o médico ele vai sair, porque ele vai olhar e falar, pô, aqui não tem mercado. Para a empresa ser desafiador. forte, o médico tem que estar forte. Exato. E se você tem muita paciente e pouco médico, você também não consegue rodar, entendeu? Então, É bem desafiador, né? Super. E a gente não para Imagino. pra pensar isso, né? Não. Ah, deixa pra quem entende, Graças né, Daniel? Mas assim, é desafiador. difícil pra quem tá prestes a entrar aí no mercado, né? O pessoal tá aí, né? Nós Vai estamos indo pro enfrentar. final do ano, né? O pessoal aí agora no fevereiro do ano que vem já cai mais uma leva de residentes. É complicado. Eu acho que também o grande desafio pro residente deve ser, tipo assim, como que eu vou começar a criar minha base de pacientes, né, cara? Tipo assim, vou formar, e aí? Quem que eu vou operar? De onde vai surgir essa paciente? A primeira paciente sempre vai ser a parente, né? Aquela Você foi parente assim? comigo foi. Assim, sempre a prima da tia. Sempre a prima ou a namorada de alguém. E aí, porque você não tem ninguém pra te indicar. Então, as únicas pessoas que vão realmente querer operar com você são as pessoas que já te conhecem. Então, sempre a primeira é a prima, é a namorada de alguém, namorada de um amigo, uma amiga que você vai operar. E aí vai acabar. E o residente tem muito isso do Botox, né? O Botox segura muito o consultório no começo da empreitada. E aí você faz um Botox aqui na tia, a tia indica a amiga dela que faz o Botox. E aí esse Botox acaba gerando um pouquinho de paciente. Mas geralmente as primeiras pacientes são do seu ciclo. E aí vai começando um anel de indicação. Elas vão indicando alguém, aí indica alguém. E você vai ver que a cirurgia de entrada pro residente é a prótese de mama, que é a cirurgia mais tranquila, entre aspas, que a gente tem mais segurança para fazer. O residente então. tem mais segurança para fazer, apesar da gente saber que tem alguns segredinhos que pode complicar um pouquinho, mas assim, é a que ele tem mais segurança para fazer e a de entrada. E aí é essa prótese de mama que vai trazer a lipo, que vai trazer a mastopexia. Tem que ser visto como canal de aquisição, né? Canal de aquisição, né? a prótese Porque é uma de mama. cirurgia que é um grande outdoor, que todo mundo tem prazer em mostrar, quer mostrar, né? Então, com certeza Você, é um grande Cíntia, outdoor. 2022, que tá aí há 6 meses da sua formatura, né? Se Deus quiser, virará especialista. E tá, obviamente, vivendo no Deus meio de quer. colegas, né? De colegas que, cara, que estão aí, né? Que estão cheios de expectativa para o mercado. O que você percebe? Qual que você acha que é a vibe da galera? O que você acha que a galera vai enfrentar? Você acha que existe uma dinâmica de subestimar o que vai ser encontrado ou não? Todo mundo acha, não, todo mundo sabe o que vai ser feito, o que vai fazer. O que você percebe, assim, dos colegas? Eu vejo gente dos dois jeitos. Eu vejo gente assim, nossa, caramba, eu não sei nada, eu não tô preparada, como é que eu vou fazer ano que vem? Tô sozinha, não sei o que eu vou fazer, eu já ouvi isso. E já ouvi gente também que não, já vou fazer isso, sei lá, meu pai tá montando isso, eu vou trabalhar lá, tá tudo encaminhado, já tem gente que já tem alguns casos já esse ano. Então, acho que cada um, no seu perfil, acho que tem vai... os dois extremos. Tem os desiludidos, né? Que é, pô, tô sozinho, Como é que não eu tem vou nada, fazer, não sei o que eu vou fazer. E tem os Corajosos. corajosos. Falam assim, não, já vou operar de cara 10 pacientes por mês e tal. Acho que tem os iludidos pra mais também, sabe? Mas realmente é uma pedreira cair no mercado. Não é fácil, não. Porque a gente fica naquela crosta ali da residência, sendo meio que protegido, né? E aí você cai na realidade, que é dura. E ao mesmo tempo, eu não sei também, né, cara, assim, eu tenho a impressão que a cirurgia plástica, ela vai formando, assim, culturalmente um mini Deus, e eu não sei se está todo mundo disposto a pagar os preços que o mercado pede, né? Aquele preço de você ter que consultar no salão de beleza. O Vila conta esses casos, são muito bons, né? Bater lá em Sarzedo de ônibus para atender uma paciente. Médico sem fila. fila. A galera, no contexto geral, acho que vai pegar um consultório ali na Alameda da No Serra, Lourdes, bacana, no Lourdes, com a secretária, tudo vai marmorizado. E a agenda E a entidade lotada. mitológica chamada paciente vai cair do céu. E não cai, né? É o mundo... Esse é o sonho ideal, né? É o ideal. Todo um caminho até Cara. chegar aí, né? Não, o que eu acho engraçado, assim, eu vejo e talvez você eu também, né? Provavelmente serei eu. Mas, assim, você forma, tipo, dia 28. Aí, sei lá, 1º de março, no Instagram. E, pessoal, bom, agora meu perfil se tornou profissional. Então, você vê aquela virada, né? Do perfil do Instagram, assim. Dia 1º de março já é o profissional e aí começa ali. Você já operou algum caso seu? Com a ajuda de algum chefe, alguma coisa que era seu caso? Não, eu ainda não. Mas muitos dos meus colegas, a maioria já. Assim, muita gente já vai Você operando. não quis? Foi uma opção? Ou não? Simplesmente não aconteceu? Não, eu não quis. Eu não quis mesmo. Evitou. Eu penso assim, tô na formação, são 3 anos de cirurgia plástica, são 3 anos de cirurgia plástica.
E já teve... Sua prima te pediu, uma amiga te pedindo R3 lá, você não faria a cirurgia delas com a ajuda de um Se eu chefe? achar que tem indicação, faço tranquilamente, assim, tranquilamente. É porque eu faço na residência, Sim, você já tem a... já conduzo proficiência cirurgias para. na residência. Mas muitas coisas que já me falaram, ó, isso não tem indicação e tal. Porque assim, eu não opero só porque desesperadamente por operar. Uhum. Eu penso se tem indicação mesmo, se não tem, as consequências daquilo ali. Eu penso muito. E as pessoas que vieram comigo, eu conversei muito com elas. Falei assim, olha, tem isso, isso e isso. A gente chegou à conclusão que ainda não era o momento. Mas operaria tranquilamente. O residente, ele tem liberdade pra operar o caso dele? Se ele... Tem, assim, teoricamente, se ele pode operar o caso Tem. dele sob supervisão, não tem problema. O residente não pode assinar... Tem que ter supervisão. Tem que ter supervisão. tem Sempre sob supervisão. Se tiver algum cirurgião plástico responsável, ele pode fazer os casos dele, não tem problema Os meus nenhum. chefes já falaram, se eu quiser operar, eles operam comigo, é super tranquilo. Então, assim... O que acontece é que você vê de tudo, né? Você vê residente que não opera nenhum caso durante a residência. Lá no Roxo, por exemplo, como a gente tinha uma carga horária muito alta, sobrava pouco tempo pra gente fazer qualquer coisa fora. Então, quase ninguém operava. E tem outras residências que são um pouco menores de carga horária, que você vê que residentes operam. Eu penso, assim, operar é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, você vai fazer uma cirurgia, você tem que ter atenção. Não é só no pré-operatório, né? Então, você tem que estar disponível ali para atender a paciente depois, para dar todo o suporte que ela precisa no pós-operatório. E às vezes na residência não consegue. E tudo. Né? E na residência não consegue. Então, eu não fico estimulando as pessoas que convivem comigo a fazer isso, sabe? Eu acho que por isso que eu não... A verdade é que a gente tá guardando dela ali pra quando ela formar, ela já tem... Tô guardando, mas tem muita gente que fica assim, nossa, eu tô esperando que você opere, eu tô esperando que você formar pra eu operar. Eu falei assim, não, espera aí. Eu já vi que ela já até alugou a Camila lá do Bart, falou que vai fazer a cirurgia dela. Já tá tudo combinado. A Camila... Cara, você sabe que se nós conversamos no telefone, eu e você tocou num assunto que é uma realidade de mercado também, querendo ou não, que é assim, como é que o mercado ele foi ficando cada vez mais apelativo, né? Isso é uma verdade, assim, bem ou mal, assim, você fala que eu gosto, também não, mas assim, a dinâmica de mercado ela vai ficando tão agressiva, né? Que o cirurgião, as empresas, quem tá nesse mercado vai ficando cada vez mais apelativo para o paciente. E uma fuga é fazer algo diferente. Que também não é um negócio simples. Como é que você leva o conteúdo para a paciente, elevando a consciência dela, quebrando as objeções que porventura existam, gere empatia com aquela paciente para ela poder, né, se conectar com você. Uma vez que o mercado está entupido aí de antes e depois, entupido de propagandas e peças publicitárias apelativas, agressivas muitas vezes. Cara, o mercado da plástica é um mercado puxado. Eu fico vendo outros cirurgiões falando muito assim, né? Cirurgiões de outra... Nós temos um amigão, cirurgião vascular, Gustavo Franklin. Fala, puta, se eu fosse plástica, eu tava voando, jogando a cama do vizinho é mais verde, né? E, cara, não é. Mas é engraçado, eu fico achando... É diferente, né? Eu vejo uns amigos que são de outras especialidades, né? Urologia... cirurgia do aparelho digestivo, tudo fazendo Instagram, é uma coisa diferente mesmo, Total. né? Os caras explicando porque não é estético, né, cara? Tipo assim, como é que o cara cirurgião cardiovascular? Falar sobre operar coronária, ponte safena, tudo no Instagram. É diferente, mas eu acho que... Doença não vende, né, cara? Mas mesmo assim, eu acho importante, né? Porque a pessoa que tá ali no Instagram, ela vai lembrar de quem apareceu. Acaba que eleva a consciência, né? Vou te contar um negócio pra vocês. Eu sou conselheiro lá da Médica Sem Fila. Saúde não vende. Estética vende. O consumidor comum, ele não consome saúde. O brasileiro, especificamente, não compra saúde. Vou te dar um exemplo. Precisa, né? Só urgência. Quando você tá com a zika já, aí você doente, você não é porque nem que você quer, porque você não tem como fugir daquela realidade. Mas assim, deixa eu falar assim, quantos de nós aqui gastamos com preventiva? Eu vou num médico, vou ficar vendo meu joelho, de tempo em tempo eu vou lá, vou olhar. Cara, ninguém faz isso. Agora, relativamente de um tempo pra cá, você faz lá uma frequência de check-up e tal, mas ainda um check-upzinho meio lero-lero, você não tá... Se você não fizer, não tem problema. Assim, você não consome saúde. A estética já é um negócio extremamente consumido. Muito, muito doido. Tanto pessoal, que o mercado estético cresce muito mais, né? A gente tá chegando ao final aqui do nosso terceiro episódio. Acho que o bate-papo foi bem legal. Gostou, Cíntia?
Gostei, adorei. Tem mais um tempo só pra fazer uma perguntinha pra Cíntia? Fala que assim, 3 palavras, 3 respostas. Não, eu queria falar assim... Você tem que combinar antes. Conselhos que você daria pra quem tá começando Se você Legal. Se você estivesse encontrando a Cíntia, que tá começando a residência hoje, o que você falaria com ela? Lá no R1, entrando. Ela entrando, fala assim, Cíntia, me dá umas dicas aí, tô começando a residência, o que você faria de diferente durante a sua residência, o que você não faria? Olha, foque na residência, aprenda, aproveite cada oportunidade, cada experiência. Eu penso, não é só operar, é conhecer as histórias também das pacientes. E igual essa semana, no ambulatório de câncer de mama, a gente eu escutei de uma paciente a cirurgia, a reconstrução do mamilo, tanto que aquilo mudou a vida dela e ela chorou. E que às vezes a gente fica só nessa correria e só operando e tudo. E esquece, às vezes, do outro lado. Então, assim, aproveite e viva tudo que a residência te oferece. Dedique à residência. Dedique, aprenda muito. O que você vê que está faltando ali, parte de mercado e tudo, busque, converse, faça network, aproveite os congressos, conheça pessoas, conheça fora, medicina também, né? Para aproveitar. Eu acho que, já que a residência às vezes não oferece algumas coisas, tente ver o que falta, te pegar por fora e é isso, a gente vai... Eu acredito que estamos sempre aprendendo, né? Mesmo depois que formar. Com certeza. Eu brinquei a questão do last call e né? Tô acabando, a última cirurgia e tudo, mas eu sempre penso, não, Cíntia, calma, fique tranquila, você sempre tem a oportunidade de aprender para sempre, né? Então, sempre peça ajuda e tudo, então... Acho que é isso, assim, focar mesmo, né? Residência, você tem os anos de formação, não é à toa. Então, você tem que formar bem, tem que fazer uma formação sólida, de qualidade, né? Para você poder oferecer o melhor para os pacientes depois. E ficar feliz também. Show de bola. Bom, pessoal, quero agradecer mais a presença de todos, você que nos acompanhou até aqui. Nós estamos aqui no estúdio 767, aqui em Belo Horizonte, que nos proporciona toda essa infraestrutura. Então, se você que está em busca de um estúdio, que quer fazer também um podcast e quer conhecer aqui o trabalho desse povo, pode vir aqui, que aqui é tudo de bom. Gostei demais, quero ver você de novo. A gente conversa mais no próximo episódio. Valeu. Podcast Fora do Bloco.